Para nós é um prazer, mais uma vez, uma honra mesmo, contar aqui com a presença de uma das mulheres mais destacadas da atualidade brasileira. Infelizmente, o tema da entrevista não é o Dia Internacional da Mulher, mas eu queria também, aqui na pessoa da ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, saudar todas as mulheres aí no seu Dia Internacional. E olha, ministro, eu queria já querendo saber da senhora, que tem vivido para usar uma expressão da Isabel, uma avalanche de preocupações aí com essa guerra na Ucrânia. A senhora está viajando sexta-feira para o Canadá, tentando ali ampliar as opções do Brasil na importação de fertilizantes que são tão essenciais ao nosso agronegócio. E eu queria que a senhora falasse sobre isso. Nós dependemos disso, dos resultados dessa viagem, ou se houver uma quebra total de fornecimento de fertilizantes pela Ucrânia, pela Rússia, né? Se isso vai comprometer de maneira dramática o agronegócio brasileiro. Bom dia. Bom dia, Cláudio Humberto, bom dia, Thaís, Eduardo, é um prazer falar com vocês. Eu quero começar aqui, em nome da Thaís, parabenizando aí todas as mulheres, né, profissionais da educação, todas as mulheres brasileiras. Cláudio, realmente é preocupante, mas não precisamos ter nenhum sobressalto maior de pânico. É claro que nós precisamos ter continuidade nas importações, elas precisam chegar, principalmente potássio, ureia, depois fósforo, né, que vêm de países diferentes. Nós já tínhamos essa preocupação desde o ano passado, começou lá atrás, no primeiro semestre, na crise de energia que o mundo passou, porque houve aí essa bolha verde, né, várias usinas de carvão foram desligadas no mundo. A China foi um dos problemas que nós tivemos, que diminuiu aí a quantidade de exportações, e a gente viu que seria, pela dependência do Brasil de fertilizantes, a gente teria um ano complicado. Então, a gente já vem trabalhando isso, né, e culminou com essa guerra, infelizmente, né, tão aí dramática para aquela região, e justo na região que nós já tínhamos um problema desde o ano passado, que era a Bielorrússia, que já vinha sofrendo sanções dos Estados Unidos e da União Europeia. Então, Bielorrússia e Rússia representam 40% das nossas importações de potássio e ureia, né? Cada um no seu percentual, mas nós temos aí dois países importantíssimos no fornecimento desses dois produtos essenciais para a nossa agricultura. Então, a minha ida à Rússia em novembro foi justamente para garantir um pedaço maior nas importações de ureia, né, e de potássio, para suprir a deficiência aí que a gente via que podia acontecer já com a Bielorrússia. Então, nós estivemos na Rússia em novembro, conversamos com todas as grandes empresas fornecedoras de potássio e ureia, tivemos sucesso na nossa visita pela a possibilidade, enfim, a promessa da entrega maior desses dois produtos para suprir parte, não total, mas boa parte do que a Bielorrússia poderia deixar de nos fornecer. E depois veio a guerra agora em fevereiro, né, que essa nossa conversa, ela está acontecendo, eles continuam mandando fertilizantes, mas nós sabemos que as consequências que virão aí do pós-guerra podem realmente travar essas importações. Então, a ida ao Canadá já vinha programada desde janeiro, né, ela foi adiada porque lá teve também troca de governo, e acabou acontecendo agora, mas o motivo é o mesmo. Agora, ainda mais importante a saída, para a gente ver se garante, né, um fornecimento maior, uma quantidade, um volume maior para as empresas brasileiras, e discutir com eles quais são os gargalos, porque não é o governo que importa, são as empresas da iniciativa privada, mas ajudar para que o governo tenha aí algumas medidas que ele pode fazer, que podem ajudar na vinda desses fertilizantes, que podem, portos, né, o gargalo aí da espera dos navios nos diversos portos, nós temos um problema de infraestrutura, enfim. Então, a visita lá é uma visita para reafirmar o nosso desejo e a nossa necessidade de um aumento dessa cota de potássio para o Brasil. Ministra Tereza Cristina, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes.
Ministra, queria perguntar para a senhora o seguinte. Primeiro, além do Canadá, quem mais pode fornecer fertilizantes na quantidade que o Brasil precisa? E, além disso, em relação a preços, é inevitável que haja um aumento no valor desses produtos? Olha, infelizmente o preço, né, já subiu. A gente não sabe se ele vai depender aí dessa demanda mundial, porque não é só o Brasil tem uma dependência maior que até muitos países, mas não é o Brasil só. Então, a gente vai ter que acompanhar, mas os preços já vinham subindo desde o ano passado, já tinha tido um aumento significativo nos preços, tanto que nós temos aí a preocupação com a inflação, né, o preço dos alimentos, e boa parte desse aumento de preços foi devido ao preço dos insumos que subiram muito, tanto defensivos agrícolas quanto fertilizantes. Isso impacta no custo de produção e acaba, essa conta, infelizmente, acaba indo para o consumidor. Ou ele vai para o produtor nos insumos, e vai depois para o consumidor. Então, é uma preocupação, mas nós temos aí Chile, nós temos alguns países árabes que nós estamos conversando, como o Catar, tem Israel, tem a África, nós temos o Marrocos, alternativas. É claro que a iniciativa privada ela já está se mexendo, se movendo, inclusive ela é mais rápida que nós públicos, né, entes públicos, mas o Ministério da Agricultura acompanha isso para e passo, já que isso é um assunto importantíssimo. Agora, nós não temos aí que ter o pânico, né, o produtor rural fique tranquilo, nós temos um estoque de passagem, né, esse estoque de passagem é para o início da safra de verão, a safrinha já aconteceu, ela já está plantada, né? Agora, nós temos aí toda uma logística e esses embarques atrasarem, nós poderemos ter um pouco mais de problema. Então, para isso que nós estamos correndo, né, para que essa logística também possa caminhar junto com a chegada, né, desses navios, que é importantíssimo, porque nós temos aí os portos do norte do país, lá Vila do Conde, Miritituba, Itaqui, nós temos os portos aqui em Santa Catarina, lá em Imbituba, São Francisco do Sul, nós temos o Paranaguá, hoje é o maior porto de recepção de fertilizantes, o Porto de Santos, enfim. Então, isso tem que ser uma construção do governo transversal, com o Ministério da Infraestrutura, com a Receita Federal, o Ministério da Agricultura, para que a gente possa facilitar, né, e agilizar a chegada desses fertilizantes para que eles possam ser distribuídos e chegar até a ponta, até as lavouras, né, até o centro-oeste brasileiro, onde a safra de verão ela vamos dizer, é o celeiro aí do Brasil, sul, sudeste e centro-oeste. Então, é essa a nossa agonia, a nossa aflição, mas eu estou muito esperançosa que não teremos nada, teremos problema, ele será menor do que nós pensamos, porque até agora os navios russos ainda estavam saindo. Até anteontem nós tivemos notícias de navios carregados já saindo dos portos russos para o Brasil. Agora, as sanções que poderão vir aí nesse estado de guerra que a Rússia deve sofrer, esse é uma grande preocupação, porque pode haver a interrupção ou a dificuldade, como nós temos, por exemplo, com o Irã, que eu estive agora há 15 dias atrás. O Irã tem suprimento de ureia para o Brasil quase que na totalidade, mas nós temos problemas na forma de pagamento pelas sanções que aquele país vive há muitos anos. Então, é sempre uma dificuldade maior e que pode atrapalhar na quantidade de produtos que o Brasil demanda. Ministra, eu queria que a senhora explicasse, contasse aqui para nós, para os nossos ouvintes, como é que funciona essa coisa. A senhora vai sexta-feira para o Canadá. A gente sabe que o Canadá tem um dos chefes de governo, aliás, tem um dos governos mais arrogantes do contexto das nações, né? E tem uma certa má vontade com relação ao Brasil. Mas a senhora, o entendimento é com o governo?
a senhora vai se reunir com o fornecedor? Porque na prática é assim, né? O comércio se dá entre o setor privado brasileiro que consome ou que precisa do produto, daquele produto, e aquele do setor privado canadense que vende o produto. Mas como é que funciona na prática? A senhora vai encontrar com quem para destravar ou pelo menos para estabelecer as negociações e até os entendimentos de que o Brasil tanto necessita nessa área? Queria saber como é que funciona na prática uma viagem da ministra da Agricultura a um país como o Canadá para negociar, enfim, o fornecimento de produtos, insumos. O setor mental, mas na prática, né, a reunião, nós teremos o governo para tratar de vários assuntos, inclusive de acesso ao comércio entre os nossos países, mas nós teremos uma reunião com os empresários, né, com os fornecedores de fertilizantes, e aí a iniciativa privada. Nós já tivemos várias videoconferências com esse setor, né, e nós vamos sentar à mesa para ouvir deles o seguinte: olha, nós já tínhamos aí no início do ano uma conversa existe uma associação no Canadá, as empresas fornecedoras de fertilizantes, eles têm uma espécie de associação. E nós já conversamos com essa associação e já conversamos com as empresas privadas que fazem parte dessa associação. E colocar na mesa o que é que nós podemos fazer para facilitar. O que é o papel do governo brasileiro? De facilitador para que a iniciativa privada brasileira, que já conversa, que já é cliente dessas empresas, o que nós podemos fazer para aumentar esse volume e diminuir os gargalos e vencer essas etapas aí, para que a gente tenha uma celeridade nos produtos aqui no Brasil, para que eles cheguem a tempo da nossa próxima safra, que é setembro, outubro. Ministra, a Petrobras, até 2017, teve sob seu controle, porque uma nem chegou a ser inaugurada, 4 fábricas de fertilizantes. A última foi em Três Lagoas, a última, digo, que não foi concluída, porque foi paralisada pela Lava Jato, ficou 8 anos para ser retomada a construção e ela acabou sendo vendida como as demais. O comprador desta última fábrica foi a empresa russa, a mesma que fez agora esse último embarque de fertilizantes que a senhora confirmou ainda ontem, né? Foi anteontem, que saiu o navio de lá com esses fertilizantes que vão nos dar garantia, pelo menos pelos próximos 3 meses. Foi uma decisão precipitada, foi uma decisão equivocada, foi uma decisão ideológica, foi uma decisão pensando só dentro da Petrobras e as suas próprias finanças, ou foi uma decisão estratégica que só nesse momento se mostra com algum problema? O que passou, né, lá atrás, a Petrobras assumindo algumas minas, algumas jazidas, na verdade, de potássio, e também a construção de algumas fábricas de produtos nitrogenados. Isso foi uma política nos governos anteriores e que a Petrobras, lá o seu conselho, né, já há mais de 3 anos, resolveu desinvestir nessas fábricas, colocá-las à venda, porque achou que não era o core business da empresa, que eles têm que petróleo, gás, enfim, e outros produtos derivados do petróleo. Então, quando eles tomaram essa decisão no passado, eles colocaram essas empresas à venda, né, para outras empresas, né? E a fábrica de Três Lagoas, que ela tem mais de 80% dela já concluída, foi uma dessas fábricas e que precisava ser vendido rapidamente. Houve muita pressão lá do meu estado, inclusive, Mato Grosso do Sul, para que essa fábrica fosse colocada à venda ou terminada pela Petrobras. Mas a decisão já tinha de entrar nas áreas de desinvestimento que a Petrobras resolveu, tomou essa decisão lá na sua gestão. Equivocado ou não, foi o caminho que a Petrobras colocou. E ela
teve que, com essa tomada de decisão, ela teve que chamar aí investidores para vender essas fábricas. E há um mês atrás, mais ou menos, ou 40 dias atrás, veio a boa notícia de que, finalmente, tinham chegado lá a um acordo com a Petrobras. E, então, começou-se aí a discussão do contrato de venda da UFN3. Infelizmente, logo depois, nós tivemos aí essa má notícia, né, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, houve uma preocupação enorme, né, por parte lá no meu estado, na cidade de Três Lagoas, vai acontecer, não vai acontecer. Primeiro, eu acho que é muito cedo para a gente saber isso, mas eu tenho acompanhado isso muito de perto, conversado muito com o nosso embaixador lá na Rússia, que na minha visita à Rússia eu tive com muitos empresários desse setor, e um deles foi o CEO da Acron, e eu pedi a ele que conversasse com todos, não só com a Acron, mas com todos, para saber, né, como é que eles pensavam, que eles achavam que ia acontecer nesse momento. Então, o que é que eles estão dizendo? Que vão haver dificuldades, que devem haver dificuldades, sim, mas que por parte deles, né, eles vão fazer todo o empenho para que eles continuem mandando fertilizantes para o Brasil, porque o Brasil é um país, é um parceiro importantíssimo deles. E no caso da UFN, nos afirmou que não tem motivo nenhum para que a guerra impeça, vamos dizer, as tratativas da empresa com a Petrobras. Confirmei isso com a Petrobras também disse que recebeu essa mesma informação da empresa, então agora nós temos que aguardar. Se houver, tem aí um caminho ainda longo, você não termina uma fábrica dessa em 3 meses, isso aí é um programa aí para 2 anos, né? A empresa tinha já dito que a fábrica começaria a funcionar somente em 2023, que no início eles trariam para distribuir e misturar nesta planta, eles têm a ideia de também fazer a mistura lá, e isso seria a primeira etapa, que ela acontece de maneira mais rápida, enquanto eles estão negociando o fornecimento de gás de mais longo prazo e também os equipamentos para o término dessa fábrica. Então, hoje, nós não temos nenhum motivo, né, agora, a não ser a preocupação, né, do que a gente está vendo acontecer, de que isso essa venda não acontecerá. A gente não pode antecipar agora nenhum tipo de vai ou não vai. O que a empresa está dizendo para a Petrobras é que não mudou nada, que ela continua no investimento, que ela já assinou aí o termo aí de compromisso, né? Então, nós temos que aguardar o andar aí da carruagem. A ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Antes da gente terminar a entrevista, ministra, eu queria fazer mais uma pergunta para a senhora de um assunto que é mais de fundo. Qual é a possibilidade do Brasil ter autonomia na produção e extração de potássio? Nós ouvimos aqui na Rádio Bandeirantes na semana passada o ex-ministro da Defesa. Eu queria colocar aqui o que ele disse a respeito disso, para depois a gente voltar ao assunto. É rapidinho. O Brasil importa, só em janeiro importou $1 bilhão de potássio. O Brasil importa 95% do potássio que consome para a nossa agricultura, para a nossa safra. Hoje nós não temos nem a segurança dessa importação, porque a Bielorrússia teve o porto de exportação bloqueado pelas sanções. Além disso, o preço. Você imagine que em alguns meses o preço da tonelada de potássio passou de $300 para $1.000. Potássio bruto, depois desse potássio processado e transformado em fertilizante, o preço é muito maior. Nós temos bilhões de toneladas de potássio na Amazônia. Nós temos a capacidade de retirar esse potássio. O problema é que o potássio está debaixo de terra indígena. Uma empresa conseguiu uma concessão, investiu $200 milhões, algo com mais de R$1 bilhão. Depois, o IBAMA, a FUNAI, ONGs, Ministério Público, fizeram um rol de 70 exigências, a empresa saiu fora. Ministra, qual é a possibilidade de o Brasil conseguir enfrentar esse problema e ter acesso ao potássio que existe no território brasileiro? Thaís, nós temos essa reserva que o nosso Belo
comentou, ela é uma reserva enorme, ela é uma reserva que tem aí estimado 200 anos de fornecimento de potássio. Agora, isso tem que ser eu acho que às vezes você precisa de uma grande crise, né, para ver que as oportunidades estão aí, que a gente precisa correr, ver a importância não da autossuficiência, mas do Brasil ter aí, né, um maior nível de segurança, né? Isso é segurança nacional, é segurança alimentar. Eu disse no início que eu não estou dizendo, houve um direcionamento equivocado, né? Não, vamos importar tudo, é mais barato, mas quando vem uma crise, acontece o que está acontecendo hoje. Então, eu acho que a empresa está lá, ela tem o direito de lavra, né? Existe sim um embargo por parte, acho que do Ministério Público Estadual, daquele estado, mas eu acho que neste momento agora é um momento de se discutir, né, e fazer as compensações. E dizer que não está, essa jazida em especial não está em terra indígena, ela está próxima, ela está na borda de uma terra indígena, a 8 quilômetros, se não me engano. Então, agora, eu acho que existe um consenso de que nós precisamos avançar e produzir não só potássio, fósforo e ter aí o gás, que é a matéria-prima dos nitrogenados, também garantidos para que outras empresas possam fazer ureia, amônia, porque só o FN3 não dará conta de suprir boa parte da demanda desses fertilizantes que o Brasil precisa. E encerrando aqui a minha fala, nós temos uma agricultura moderna, sustentável, mas ela é feita em cima de solos pobres, diferentemente da Europa e dos Estados Unidos. Aqui, solos pobres, mas que reagem muito bem aos fertilizantes. Então, o fertilizante, ele é sim segurança nacional, ele é segurança alimentar, e nós precisamos avançar nesse tema e não podemos temos que compensar. Se ele está num lugar, as jazidas estão num lugar que tem problemas ambientais, para isso existe aí uma mitigação de risco, né, um estudo do impacto ambiental, e aí nós temos que fazer as compensações necessárias, mas sabendo que é importantíssimo para o país produzir alimentos para a nossa e o excedente poder exportar para mais de 160 países, como o Brasil já faz hoje. Ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, em áudio e vídeo também no nosso YouTube. Bom trabalho para a senhora, ministra. Uma boa viagem para o Canadá e até a próxima, hein? Muito obrigada. Um bom dia aí para vocês. Fala durante a viagem, ministra. Certamente. Estamos todos querendo saber os resultados desta ida ao Canadá. Obrigado, até a próxima. Obrigada.